Já aconteceu com você de você comprar algo importante, conquistar uma posição merecida, receber um gesto de carinho, comprar algo de valor e sentir lá no fundo que você não merece aquilo? Pois então, isso é resultado de alguma culpa inconsciente que você carrega. Hoje eu vou compartilhar com você um caso meu sobre como foi gerada uma culpa inconsciente, para que você entenda com clareza como é esse processo de criação das crenças, das ideias inconscientes que a gente carrega até hoje. Com uma certa frequência, eu tenho sonhos que despertam em mim pacote de emoções que já me são conhecidos e eu já acordo buscando entender aonde que eu senti pela primeira vez aquele pacote de emoções específicos. Nesse dia, eu sonhei que eu ganhei uma escova de dente. Tinha uma fila gigante lá do pessoal recebendo algum prêmio. E chegou a minha vez, eu ganhei essa escova de dente. Quando eu olho para ela, eu me deparo com ela e percebo que ela já é usada e ela está suja. Mas mesmo assim, eu decido usar ela. Escovo o meu dente e no momento que eu termino de escovar o dente e olho de novo para a escova, eu acordo, desperto, com a sensação de que eu ganhei algo que era o resto, que era inadequado, que não estava me fazendo sentir bem, eu estava me sentindo desconfortável, que era o que sobrou, que era o que ninguém mais quis e foi dado para mim. Nesse momento despertou esse pacote de emoções. Quando eu me pergunto, quando eu faço o processo para começar a entender onde foi que eu senti pela primeira vez, eu me deparo numa situação que eu tenho 3 anos de idade, estou na sala, no sofá da sala, e nesse momento, nesse dia, tem visita na minha casa. A minha mãe, eu vejo ela vindo da cozinha com uma bandeja de biscoitos, bolacha, e nesse momento eu vou me servir primeiro do que todo mundo. E a minha mãe bate na minha mão e fala: primeiro as visitas. Qual é a crença que a minha criancinha de 3 anos criou? Eu fico em último, eu recebo a sobra, eu recebo o que mais ninguém quer, o que é melhor, o que é bom vai ficar para outra pessoa e não para mim, e eu carrego isso para minha vida toda. Como isso reflete no hoje, na minha vida hoje? Para vocês entenderem que é o que eu sempre falo, os elementos mudam. Eu não vou estar na mesma casa que eu morava, as situações que acontecem hoje não acontecem na mesma casa que eu morava quando eu tinha 3 anos, não é naquele sofá onde eu estava sentada, não é exatamente com aquelas pessoas, não é com a minha mãe, muda o cenário, muda os elementos. Nesse caso, a primeira situação que eu vou trazer para vocês de como essa crença refletiu no hoje é: eu deixei de aproveitar várias oportunidades ou de crescimento profissional na empresa que eu estava, ou de ocupar um cargo em uma outra empresa que fazia sentido para mim, salário bom, horário bom, que me traria muito conhecimento. Deixei de ocupar essas posições porque eu entendia que, inconscientemente, não racionalmente, porque era o meu desejo, era o que eu queria, era o que eu sonhava, mas inconscientemente algo me falava que se é algo muito bom, tem que ser ocupado, outra pessoa tem que receber, não eu. O que eu aprendi a receber, o que é resto, o que fica, o que sobra. Porque se eu chegar a ocupar esse cargo, essa posição, se eu ser a primeira da fila, se eu ser a prioridade, o que vai acontecer? Eu vou sentir aquela dor, aquela frustração, aquela mesma tristeza, indignação que eu senti lá nos meus 3 anos de idade, quando eu tentei ser a primeira e não consegui, me senti daquela forma. Veja que os elementos, empresa, né, mudou, não é mais a minha casa, é a empresa. O chefe passou a representar a minha mãe, as visitas passaram a representar quem ocuparia o meu lugar, né, quem seria o primeiro, passa a representar os candidatos da vaga, ou seja, os elementos são totalmente outros, mas a sensação, o sentimento, o pacote de emoções que vem é exatamente o mesmo. Alguém foi em primeiro lugar, alguém foi priorizado, é melhor que o outro seja priorizado, porque se eu for priorizada, tentar ser priorizada de novo, eu vou sentir aquela dor, aquela frustração que a minha criancinha sentiu. Outra situação que refletiu é no meu maternar. O que eu tentava fazer com as minhas filhas? Com que elas se encaixassem em padrões que seriam aceitos pela sociedade, onde elas não seriam deixadas de lado, onde elas não seriam desprezadas, onde elas seriam
recebidas em primeiro lugar, onde elas fossem, que elas seriam amadas, que elas seriam olhadas. Por quê? Porque a dor da minha criancinha estava sendo refletida nelas. Era a minha criancinha gritando, dizendo: não permita que elas sintam a mesma dor que você sentiu. Agora imagine, eu colocar elas numa caixinha de vidro e fazer, seria impossível fazer com que elas não sentissem as emoções, os sentimentos que elas vão sentir no decorrer da vida. Era uma carga, era uma responsabilidade gigantesca, era muita energia despendida em um ponto só, que acabava que me sobrecarregava. Outra situação também era quando meu marido chegava do serviço e ele sempre fez assim, desde que elas nasceram, ele sempre ia para elas, quando elas eram bebezinha, enfim, né, ficava ali naquele aconchego gostoso, né, e matando a saudade de ficar longe o dia todo. E quando elas cresceram, acontece dele chegar todo dia. Ele chega, elas vão correndo, eles brincam e, né, enfim, aquelas brincadeiras de pai e filha, né, pular e, enfim, virar cambalhota e tal. Eles ficam brincando das brincadeiras deles. E acaba que passava minutos e só depois ele vinha para me cumprimentar. E nesse momento era muito comum de eu sentir um certo desconforto. Eu me sentia feliz em uma parte por elas terem esse pai presente, né, e amoroso, que elas se conectam super bem, tem esse vínculo. Me fazia muito bem perceber isso, essa relação deles. Em contrapartida, tinha algo dentro de mim que gerava um desconforto grande, no sentido de estou ficando em último lugar, estou sendo a que está sendo trocada, estou sendo a última na fila, a última que vai receber alguma coisa, a última que vai receber a bolacha. E com sorte vou receber uma bolacha boa ainda, com sorte vou receber um afeto bom que me preencha, como se ele fosse capaz de preencher algo, algum sentimento em mim, como se ele tivesse o poder de me fazer feliz no sentido de aqui dentro as minhas emoções é eu que mando, eu que domino. O que está fora, o que é externo, o que é material, o que é físico, aí sim, ali tem um equilíbrio, tem que haver conversa e tudo, mas dentro de mim, os meus sentimentos eu que mando. É o que eu sempre falo nos vídeos. E dei de exemplo várias vezes já, que eu ensino às minhas filhas que independente do que fizerem para ela, dentro dela, o sentimento delas é elas que mandam. Não tem nada externo que consiga mudar o que elas sentem aqui dentro. Mas enfim, esse é outro assunto que seria outro tema. Refletia também no meu casamento, que da mesma forma que eu vi ele dando atenção para as minhas filhas e eu ficando, né, em segundo plano, acontecia com muita frequência de nós termos encontro em família, em amigos, e o meu marido acabar dando atenção para outra pessoa de uma forma que me deixava desconfortável. Às vezes até, veja, até ensinando alguém a mexer com tecnologia, que é uma coisa que eu tenho um pouco de dificuldade, até eu que gravo os vídeos, a minha irmã que vai editar para mim, porque é muito tempo, é muito empenho e tal, e quando eu precisava de ajuda, às vezes ele me explicava rapidinho, e quando outra pessoa perguntava, ele dava mais atenção, dava mais detalhes, e isso me fazia sentir desconfortável. Por quê? Porque eu queria aquela atenção toda para mim, eu queria centralizar tudo aquilo para mim. Então, é só um detalhezinho, mas veja que isso reflete, assim, de uma forma, pode impactar de uma forma muito negativa no casamento. Porque se eu vejo que ele começa a dar atenção para qualquer outra pessoa e eu que sempre sou a última, como que eu vou me sentir? Não amada, não vista, não acolhida. E tudo isso é o que é sobre mim, é sobre como eu me sinto. Então, enquanto eu não me curar, enquanto eu não tratar a minha criancinha lá dentro, pode ser que com muita facilidade o casamento é desfeito. Às vezes uma relação que é saudável, que é boa, que tem uma troca legal, acaba chegando no fim por detalhes, motivos que cabem à pessoa, o que está dentro. Mesmo que aconteça a ruptura, a pessoa vai continuar procurando preencher aquele vazio, vai continuar procurando alguém para que tenha atitudes, que demonstre ações que preencham ela de alguma forma. E ela não vai encontrar, porque ela precisa tratar a criancinha dela. Ninguém vai conseguir fazer isso por ela, a não ser ela mesma. Toda vez que eu comprava algo de um valor maior, né, que não era algo da rotina, era muito frequente eu inconscientemente ficar me justificando.
falando, não, eu comprei determinado item porque isso vai fazer a diferença para mim, eu precisava, era algo que não tinha como ficar sem, eram justificativas que eu com frequência usava para justificar o fato de eu ter me colocado em primeiro lugar, ter deixado o meu marido de lado, as minhas filhas de lado e ter gasto esse dinheiro comigo, exclusivamente comigo. Seja algum item de roupa, algum item de maquiagem, enfim, algum item que seja exclusivo meu, que só eu vou usar. Então, com uma certa frequência, eu justificava para mim mesma. Não, eu precisava comprar isso e por aquilo, ou eu comprei porque realmente estava na promoção e valia a pena. Perceba que toda vez que você precisa justificar alguma atitude tua que você fez para o teu bem-estar, para o que te fazia bem, seja comprando algo, seja ocupando um lugar que você sabe que você tem capacidade para isso, mas você justifica por que você está ali, você justifica por que a tua conta bancária está gorda, está grande, você tem dinheiro, é porque tem uma culpa inconsciente ali. Veja que no meu caso, eu ficava vibrando. Se eu comprar algo de um valor alto que seja exclusivamente para mim, que seja minha, né, do meu uso pessoal, ou se eu conquistar alguma posição, algum cargo que eu julgo ser, nossa, legal, show, é o primeiro lugar, ou se eu receber de alguém algum carinho, algum gesto, alguma troca que eu me sinta muito bem, que eu me sinta amada, inconscientemente eu ficava vibrando. Não posso receber isso. É como se assim, eu não sou merecedora disso. É algo dentro de mim me diz que eu não mereço. Por quê? Porque se eu chegar lá, se eu receber isso, inconscientemente, eu vou sentir a mesma dor, a mesma indignação, a mesma tristeza, o mesmo sentimento de ser a última, de ser deixada de lado, assim como a minha criancinha de 3 anos sentiu. Como que eu faço, Keliane, para dissolver tudo isso? Eu fiz a técnica que eu aplico em mim, eu comecei aplicando em mim, né, essa técnica que eu utilizo, que é da regressão emocional. Volto lá, converso com a minha criança, dissolvo toda aquela emoção que ficou presa na hora, porque no momento que a mãe dá o tapa e fala para ela, primeiro as visitas e depois você, eu entendo que eu fico em último lugar e ainda com sorte vou ganhar uma bolacha boa, alguma bolacha que não esteja quebrada, por exemplo. Com sorte ganho alguma coisa. Então eu sinto aquele pacote de emoções, ele fica registrado ali. É como se, até nesse processo, eu lembro que ficou preso algo na minha garganta. Quando eu comecei a fazer o processo e entrei nele, a emoção, a energia, não a emoção, a energia ficou presa ali. Então eu preciso dissolver. Uso as técnicas para dissolver aquela energia, crio novas crenças, falando, né, para mim mesma, que não faz sentido eu continuar pensando daquela forma, que hoje sim eu me libero para receber o que a vida tem de melhor, o que de melhor ela pode me entregar, eu me libero para receber hoje. E quando você volta para viver a vida no hoje, a diferença que você sente é gigantesca. Você sente uma melhora, você sente que a vida realmente começa a entregar para você algo que você nunca esperou e você começa a sentir dentro de você algo que você nunca sentiu. As coisas começam a chegar para você e você percebe que realmente chegou para mim porque era para mim. Realmente chegou para mim porque eu mereço, eu sou merecedora. Essa é uma das culpas inconscientes que pode acontecer, né, da pessoa sentir. É claro que cada um tem a percepção que tem conforme as ideias que vai criando, conforme a vida que vai vivendo, vai experienciando. Então, eu trouxe esse exemplo para ficar um pouquinho mais claro, para vocês conseguirem entender como pode ser criada, né, uma das crenças que não te permite chegar no teu objetivo, que não te permite receber o que você julga conscientemente que é justo, que é ok, que é confortável você receber. Se você já sentiu algo parecido e está aberto para olhar para isso e tentar entender o que aconteceu lá atrás, que conscientemente você não consegue lembrar, eu posso te guiar nesse processo. Podemos acessar essas memórias inconscientes que te levam sempre para o mesmo caminho e reprogramar elas. Clique no link da bio e saiba mais.